Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 160 e tem o título de O Varão da Macedônia. Varão é um homem, ok? Macedônia é um lugar lá do Oriente Médio. Vamos simplificar, né? Não precisamos dar uma aula de história. É um lugar lá do Oriente Médio, muito conhecido, lá nos tempos de Jesus. E varão é homem. O versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 16, no versículo 9. E lá nós temos: E Paulo, esse Paulo é Paulo de Tarso, ele já tinha encontrado Jesus, já tinha mudado de nome, que ele era Saulo, e aí se tornou Paulo. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou, ou seja, lhe pediu: passa a Macedônia e ajuda-nos, ou seja, vem a Macedônia e ajuda-nos. Esse varão, então, era um espírito que apareceu a Paulo. Não era vamos dizer assim, um espírito muito elevado, ele não foi chamado de anjo, não foi. Ele foi visto e Paulo descreveu, porque obviamente reconheceu, não é, os trajes e a fala, e Emmanuel fala sobre isso, e esse é uma pessoa da Macedônia, só que não é uma pessoa mais do plano físico. Então não são só anjos que aparecem no Novo Testamento, não é? Vamos ficar atentos. Poderíamos dizer, apareceu lá no Tabor, não é? Moisés e Elias, duas figuras conhecidas também, mas figuras eminentes, muito importantes. E se não, um varão da Macedônia, desconhecido de Paulo, um espírito que chegou para ele pedindo ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O que Paulo fazia para ajudar? Naquela época, passando pelos lugares, levava o evangelho aos não-judeus, aos gentios, como aqueles da Macedônia. Muito bem. O nosso querido Emmanuel comenta então esse versículo de Atos dos Apóstolos da seguinte forma: além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens do vasto movimento espiritual. Então, além das nossas relações no mundo físico, nós também participamos das relações com o mundo espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Então, nesse caso aqui, Paulo registrou a presença desse espírito, mas a maioria de nós não registra a presença dos desencarnados que falam conosco e, se estivermos sintonizados, somos capazes de captar a ideia. E nem nos damos conta que é um espírito, porque todos nós somos médiuns. E aí entra em campo a mediunidade intuitiva, não é? A mediunidade que chega pela sintonia vibratória do pensamento, não é? O pensamento que se propaga em ondas. Então, quando temos ondas que estão na mesma vibração, elas facilmente se sintonizam, a nossa e daquele que está conosco. Vamos pensar assim, por exemplo,
Quando moramos muito tempo com alguém e somos muito harmonizados com esta pessoa, nós facilmente captamos o que ela pensa e ela o que nós pensamos, porque já estamos muito afinizados em sintonia. É muito interessante. Talvez você já tenha vivido ou ouvido falar que isso acontece. Então, nosso Emmanuel continua dizendo: não só os que demandam o sepulcro, ou seja, não só os desencarnados, se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas, ou seja, pelo pensamento. Então, não só os desencarnados se comunicam pelo pensamento. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, aquilo que falamos agora, em identidade de circunstâncias, porque pensamento, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Aqui, no caso, falamos do natural que é feito sem se perceber. Mas neste caso em particular, nós vemos que Paulo percebeu claramente que não era um pensamento dele. Eu acho que eu tenho que ir lá na Macedônia. Não sei porquê, algo está me dizendo que é um lugar muito, muito carente, muito necessitado do Evangelho. Mas não, ele viu o Espírito. Se fosse simplesmente ele sintonizado, ele poderia chegar com essa ideia, mas foi diferente. Ele viu e ouviu o Espírito diretamente. Então ele sabia, que não foi uma ideia dele, que foi um pedido do Espírito. Nem todos têm, conforme bem Emmanuel diz aqui, nem todos se acham aptos para esse tipo de realização, para semelhantes realizações, como ele diz aqui. E ele diz assim: mais tarde, ou seja, no futuro, a generalidade das criaturas, ou seja, comumente entre nós acontecerá, ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Então, até já falamos sobre isso aqui, quando falamos sobre mediunidade, não é? Que no futuro será a mediunidade intuitiva, que nós naturalmente iremos, está lá no Livro dos Médiuns, iremos exercê-la, mas isso no futuro. Isso, aliás, não constitui novidade, pois segundo vemos, ou seja, essa comunicação, não é, entre os dois planos, pois como vemos, Paulo de Tarso, em Troade, que é uma localidade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios, Paulo, tem uma visão em que não lhe surge uma figura angélica ou um mensageiro divino, que vemos várias vezes ser narrado isto. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência, para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Não é de todos os ensinamentos que existem no mundo, mas todos aqueles que são essenciais e necessários para o nosso crescimento moral e espiritual. Está lá no Evangelho. Não vamos esquecer também a fala de Mahatma Gandhi, que diz que se todos os escritos religiosos do mundo se perdessem e se ficasse apenas o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 da narrativa de Mateus no Novo Testamento, se permanecesse que ali Jesus faz um resumão de todo o Evangelho e começa com as bem-aventuranças no capítulo 5. Então, Mahatma Gandhi disse que se perdesse todos os registros religiosos do mundo, de todas as religiões, e ficasse apenas o Sermão da Montanha,
nada teria sido perdido. Olha que incrível. Era cristão? Não, não era cristão. Mas está ali o essencial para a nossa vida. Preciso termos o quê? Foco em Jesus, né? O Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos deixou a carta de redenção, que é o Evangelho, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Bom, tudo aquilo que no Evangelho pode parecer difícil, e não serão palavras, mas mais o entendimento dessas palavras, nós encontramos na doutrina espírita, e daí vale, importante, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Bastante. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina a usar a doutrina espírita para entender os ensinamentos de Jesus. Por que entender? Mas não dá para entender. Então quer dizer que o católico não entende, que o protestante não entende? Ele entende com, vamos dizer assim, com o código de tradução do seu entendimento, que vai ser mais limitado. Por quê? Porque nem evangélico, nem católico vão entender ou vão aceitar, muitos aceitam, claro, de forma informal, a questão da reencarnação. A doutrina religiosa não aceita, nem dos protestantes, nem dos católicos. Mas a reencarnação é a chave para nós entendermos a justiça divina. Senão, amigos, vamos concordar, nada faz sentido. A injustiça seria algo assim que realmente levaria ao desespero e à revolta. Então, quer dizer, se for só isso mesmo, se não tiver reencarnação e se for só isso mesmo, mas Deus é muito injusto. Mas, às vezes, nós vemos os espíritos, claro, nós estamos aqui com esquecimento temporário, mas do lado de lá nós sabemos, da reencarnação, do lado de lá nós sabemos de todo o sentido, né, da vida maior, da lei do progresso, da lei do trabalho, da lei de amor, justiça e caridade. Nós sabemos tudo isto. O problema é que quando reencarnamos, quando ainda estamos muito materializados, nos escondemos da verdade, porque não é difícil a gente se esconder da verdade. É só nós estarmos acomodados a certas circunstâncias. E aí a gente não quer lidar com a verdade, a gente quer continuar naquela ilusão. E a materialidade é uma grande ilusão, que nos traz de forma muito direta as impressões pelos 5 sentidos. Então, exatamente daí, que há muitos milênios, nós estamos voltados a atender, de atender a satisfação dos sentidos físicos. E vamos esquecendo que nós não somos seres orgânicos. Nós somos seres espirituais, temporariamente com corpos orgânicos. Então, hoje nós temos melhor condição de entender isso. Nosso entendimento vem evoluindo. Mas, como estávamos dizendo, esses espíritos, quando não se escondem, reencarnam e não se escondem, eles trazem a fé do entendimento que eles não lembram os porquês, mas eles sabem. E muitos vão dizer, não há injustiça. Deus tem os propósitos. E nos propósitos de Deus está toda a justiça, mas nós não sabemos. Aí é uma prova de fé sem
trazer para cá o entendimento. É aquela fé assim, eu sei que Deus é justo. Mas nós espíritas somos muito ligados à questão do entendimento e do conhecimento. Está aí o censo, né, que fala que os espíritas são aqueles que têm um maior grau de instrução. E isso, quanto mais a gente... isso é nessa encarnação, tá? Isso não traz nada de excepcional para nenhum de nós. Para nenhum de nós, certo? Tem muitas pessoas analfabetas hoje que foram cientistas. Então, a gente não pode ficar se achando, não, tá? Acontece que, quando a gente está mais, vamos dizer assim, questionador das coisas, nós vamos questionar tudo. E vamos questionar também o sentido do entendimento das coisas espirituais. E aí, hoje, nós não temos razão para irmos para o materialismo ou para acreditarmos que Deus não existe. Porque se nós formos estudar as obras básicas, Kardec ele tem uma didática tão de excelência e ele é tão calmo para nos explicar, até começar o Livro dos Espíritos com a questão número 1, o que se tem de introdução é enorme. Ele vai nos preparando. É primoroso o trabalho do codificador, primoroso. E tudo isso para nós, os espíritos superiores, trouxeram a codificação para nós aqui encarnados darmos um salto quântico nesse último século e meio. Darmos um salto quântico na nossa evolução. Até porque a primeira edição de O Livro dos Espíritos saiu em 1857 e depois nós tivemos, logo depois, dentro da linha do tempo, logo depois entramos no século XX, um século que mudou a humanidade totalmente. Trouxe novos entendimentos científicos, sociais, humanos, totalmente. Mas se nós ganhamos muita ciência, nós precisávamos de um apoio para não nos perdermos no conhecimento. E não vamos perder de vista o que o nosso querido Emmanuel diz no final. Ele diz: o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, porque nós estamos muito sofisticados. Aí vemos um advogado que fala advoguês, vemos um médico que fala medicinês, vemos um juiz que fala aquela língua de leis. E a gente não entende, porque são tantos termos científicos e específicos e que não se entende. E muitas vezes também na filosofia, né, porque cada religião tem a sua filosofia, como o Espiritismo tem a sua. Na filosofia, também fica tudo muito confuso, muito cheio de perguntas sem respostas. E o Espiritismo é uma filosofia que traz perguntas e respostas. Porque o homem pergunta no seu desejo de descoberta. Isso é natural no ser humano. Nós temos um desejo natural por descobrir. E fazemos perguntas. E essa é a filosofia, não é? Perguntar o sentido das coisas, a essência das coisas, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, e por que fulano é meu pai, fulano é meu filho, e por que das coisas. Só que o Espiritismo, ele traz as perguntas, mas traz as respostas. Quem faz as perguntas é um encarnado como nós. Quem traz as respostas não é um encarnado,
Quem traz as respostas é a falange do Espírito de verdade, que é Jesus. São espíritos de escola, são espíritos elevados que trazem as respostas. Então isso nutre o nosso pensamento de recursos como nunca antes. Mas precisamos nos tornar beneficiários desses ensinamentos e só tem um jeito, que é ir às obras, que é buscá-las, estudar diretamente delas. Não vamos perder esta oportunidade, porque Kardec ele vai nos ensinar a usar a doutrina espírita para entender Jesus. Então ele vai nos ensinar a usar a doutrina espírita para entender Jesus. Estou repetindo para frisar, mas ele não vai nos ensinar a doutrina espírita. Eu tenho que estudar o livro dos Espíritos também. Eu preciso estudar o livro dos Médiuns, eu preciso estudar a Gênese, o céu e o inferno. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ajuda a entender o Evangelho, porque esta é a carta de redenção da humanidade. Aí está a essência, é nele que precisamos nos focar. Mas a doutrina espírita dá o entendimento para nós aprofundarmos e ampliarmos o nosso entendimento sobre o Evangelho. Então é assunto de ordem que nós tenhamos esse foco em Jesus, um foco no Evangelho e busquemos estudar. Por quê? Porque isto vai iluminar a nossa razão e assim vai fortalecer a nossa fé, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e precisamos fortalecer a nossa fé. Não podemos viver com a fé alheia, porque por mais que a gente tenha fé naquele ali que está falando, se eu não estiver construindo a fé em mim, pode chegar uma hora que a fé do outro não me baste. É como amar a si mesmo. Quem não ama a si mesmo fica esperando que o outro ame. Mas isso não é suficiente. Eu preciso amar a mim mesmo. Porque se o outro for embora, o que acontece comigo? Eu caio num grande buraco. Eu não posso ficar refém do amor de ninguém. Primeiro porque eu vou cobrar essa pessoa. Vou cobrar porque ela tem que me dar o que eu não estou me dando. Não faz sentido nenhum. Mas essa é o mundo neurótico que a gente vive hoje. Então nós temos que ter, e eu sempre costumo dizer aqui, muito cuidado com o nosso equilíbrio mental e emocional. Buscarmos nos conhecer, buscarmos estudar o Evangelho, a doutrina espírita para entendê-lo melhor e exercitar essas lições. Os bons espíritos, os amigos espirituais, os espíritos familiares, o anjo guardião, tantos espíritos bons que gostam de nós, velam por nós, buscam nos ajudar, mas precisam que nós estejamos também, como bem diz Emmanuel, aptos para isto. E o estudo também nos prepara muito para intuirmos certas ideias, porque se não tivermos nenhuma base sobre essa ideia, como é que eles vão tirar a ideia do nada? Vamos imaginar que um espírito diga assim: é bom você comer feijão, mas eu não sei nada, eu não conheço feijão, nunca vi feijão na vida. É um exemplo bem, mas vamos dizer, nunca vi feijão na vida, nem sei o que é isso. Aí ele me sugere: coma feijão, porque você precisa. Eu nem vou pensar em feijão, porque eu não sei o que é isso. Não tem registro na minha base. Então eu preciso ter registros, porque quando eles nos sugerem, é importante, né? É importante que a gente... eu estou pensando aqui em feijão. Será que feijão é... Eu acho. Vou procurar no Google, porque eu acho que o feijão tem aí, vai me ajudar aí, porque eu estou com carência de vitamina, disso, de aquilo, de ferro. E aí, é isso, é assim que as coisas se dão. Então vamos estudar e vamos, eu digo isso para mim também, né?
estamos aí começando o ano, aí a gente se afasta porque é final de ano, é isso, é aquilo, mas o ano já começou, as festas já passaram e agora vamos de novo levantar as mangas, arregaçar as mangas e recomeçar a nossa rotina, não é? De estudos, de reflexões, estarmos mais atentos aos nossos exercícios diários. Isso vai fazer sempre bem a nós mesmos em primeira instância. E é claro que vai favorecer a todos que estão ao nosso lado, mas em primeira instância favorece a nós. Vamos orar agradecendo a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos encarnados neste momento da humanidade. Obrigado, Senhor, pelos recursos que não nos faltam nunca, pelo Evangelho e por termos nesta encarnação a doutrina espírita. Senhor, obrigado. Abençoa o nosso irmão Allan Kardec, que deixou este legado com o seu esforço, porque os espíritos vieram, mas ele estava ali, pronto para o trabalho. Abençoa-o, Senhor. Abençoa também nossos esforços, Jesus. Nossa vigilância. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, Jesus. Abençoa, Jesus, os nossos afetos queridos, nos dois planos da vida. Mas abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, todos, em especial, os que se encontram perdidos, os que estão em sofrimento, os que estão afastados de Ti, os que vivem a revolta e o desespero. Senhor, abençoa-os. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, companheiros. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.